trigo é um cereal, né, gente? Então, quando a gente pensa em buscar algum substituto pro trigo, a primeira coisa que vem à nossa mente é a gente buscar algum substituto que seja também um cereal ou um grão para ter o mesmo tipo de composição, mais ou menos. E uma opção super interessante é a farinha de aveia, que inclusive eu uso muito aqui no canal, em várias preparações que eu faço. Por que eu uso muito a farinha de aveia? Ela é super rica em fibras, super rica em beta-glucana, muito boa quantidade de proteínas. E claro que ela tem carboidrato, mas é um carboidrato de mais lenta absorção do que a farinha de trigo. Então, uma opção muito interessante, até porque o sabor dela é bem neutro. Ela vai vir com preparações doces, preparações salgadas. E quando você coloca, às vezes, algum tipo de fermento ou levedura, ela cresce bem, dá uma fofura, uma textura legal. E o preço é muito bom também. Eu sei que a gente tem que pensar nisso quando a gente desenvolve receitas para o Brasil, enfim, para grande população mesmo, né? Que a gente tem que levar em consideração o preço da alimentação, enfim. Então, a farinha de aveia é uma excelente opção. Ainda nessa linha da farinha de aveia, essas farinhas que têm uma quantidade relativa de carboidratos, mas contém também fibras, contém proteínas, a gente tem duas vertentes muito interessantes também. Uma é a farinha de grão de bico, que apesar de ter uma grande quantidade de carboidrato também, é o que a gente chama de slow carb, porque a absorção dela é bem lenta, porque ela tem uma grande quantidade também de fibras solúveis e proteínas, só que a farinha de grão de bico às vezes é um pouquinho mais cara, menos acessível para a grande maioria das pessoas, mas se você tiver condição de comprar, pode utilizar sim, é uma boa, e também ela é bem neutra em termos de preparações doces e salgadas, vai super bem. Outra opção é a farinha de quinoa, só que a farinha de quinoa, por ela conter naturalmente saponinas, ela muitas vezes tem um sabor residual amargo, então talvez para preparações doces, dependendo do seu paladar, que não esteja acostumado, você pode torcer o nariz às crianças, né? Mas ela também é super rica em proteínas, em fibras boas, carboidratos de média absorção. Então é uma ótima opção, muito mais saudável do que a farinha branca. Vamos falar também agora de outras duas farinhas que têm mais ou menos o mesmo estilo de composição, que são duas farinhas low carb, que é como a gente chama, que pode ser a farinha de oleaginosas, pode ser de amêndoas, que é a mais comum, de amendoim, de nozes, e a farinha de coco. Essas farinhas de oleaginosa, se você está querendo substituir a quantidade de carboidratos, né, diminuir a quantidade, substituir a farinha por uma farinha com menos carboidrato, que impacte menos na glicemia, e por isso ela é muito utilizada em muitas receitas para emagrecimento, para controle de diabetes, ela deveria ser a sua farinha de eleição.